Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã e juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Luciano Cunzedei dos Santos, com o título O Reino e o Monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Mas antes de começarmos a apresentação desta nossa 11ª lição, e que traz o título Liberdade diante da tirania das coisas materiais, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações, para que você possa receber as lições no momento em que nós estivermos publicando. Compartilhe para que mais pessoas também possam, juntamente com a gente, desfrutar aí da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana, nós estaremos publicando aqui mais uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 11, como eu disse, ela traz o título Liberdade diante da tirania das coisas materiais. E tem o texto base no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo 24. E que nós estaremos lendo neste momento para a introdução da lição de hoje. E o texto nos diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Bem, irmãos, na lição de hoje, desta semana, nós poderemos compreender que o amor ao dinheiro é uma fonte de males e que os bens materiais são transitórios. Estaremos vendo neste assunto tão importante sobre a verdadeira prosperidade à luz da Bíblia e a Palavra de Deus. E com certeza aprenderemos a primazia do ser e do ter. A palavra parábola, que é derivada do grego parabolé, traz aí uma ideia de ao lado de, tendo aí o sentido de servir, de ilustração, de algum ensino ou uma verdade. Não se pode confundir parábola com fábula, pois a fábula ela foge da realidade das coisas, enquanto que a parábola ela trabalha dentro daquilo que é aceitável e também possível de acontecer. É bom ressaltar também que a parábola jamais será um mito, ou seja, uma lenda. A maneira encontrada por Jesus para ensinar é usando as coisas do cotidiano, para transmitir aos seus ouvintes, os valores e a sua natureza e o desenvolvimento do reino de Deus. Dessa maneira, o objetivo da nossa lição de hoje é de trazer um tema importantíssimo para todas as épocas e não somente para os tempos de Jesus. Ao final deste estudo, nós possamos aí ser desafiados a sermos cada dia mais leais a Deus, impulsionados a procurar também identificar se as nossas escolhas agradam a Deus e como essas escolhas têm dominado as nossas vidas. Este capítulo de Mateus, ele desperta em nós os ensinamentos, as dedicações sobre as esmolas, a oração, o jejum
e as questões sobre finanças, como nós já estudamos aqui. O Evangelho de Mateus, ele vem nos apresentar Jesus Cristo como o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador no mundo, cujos ensinamentos e também as obras demonstram o compromisso das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Este Evangelho de Mateus, ele traz em seu título um nome de origem hebraica, que significa dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus. E é o que temos aprendido até aqui com essas lições que foram propostas pelo pastor Luciano Conzedei dos Santos. Assim nós temos aprendido até então. E falando sobre a perspectiva do reino de Deus, vimos na lição passada, a qual estudamos aqui, que os nossos olhos bons nos guiam para o que é bom e nos ajudam a focar no que permanece. Aplicado aí ao problema de possessões materiais. Possivelmente, se a pessoa divide a sua atenção entre Deus e as coisas materiais. E pode ser, inclusive, que não esteja se focalizando bem em nenhum dos dois. Vimos também que o nosso Senhor, ele estabeleceu, em primeiro lugar, uma proposição ou um mandamento, a saber, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Em outras palavras, Jesus, ele nos diz que devemos viver neste mundo de tal modo que usemos tudo quanto possuímos com uma única finalidade, que é de acumularmos tesouros no céu, sem importar se estão em pauta aí as nossas possessões materiais, os nossos dons, os nossos talentos, ou mesmo as nossas propensões. Já aprendemos, então, sobre o egoísmo e a generosidade e como isso influencia a vida do cristão. Dessa premissa, nós reconhecemos que os valores do reino de Deus são inegociáveis. Assim temos aprendido até agora. Observamos em todos os apontamentos a respeito dos valores do reino de Deus que a única alternativa que nós temos diante disso tudo aí, é o próprio reino de Deus, e não as outras coisas. Em seguida, tendo aí nos dado nesse nesses termos aí, relacionado ao nosso estudo, a sua injunção, o nosso Senhor, ele passa a oferecer para nós razões. Eu gostaria até de relembrar aqui novamente que temos ali uma ilustração acerca da maravilhosa condescendência e compreensão do nosso bendito Senhor. Deus, ele não tinha qualquer necessidade de fornecer a nós motivos e pudesse nos esclarecer para as coisas da vida como cristão. A parte que cabe a Deus, como Senhor, é dar ordens. Todavia, o Pai condescendeu diante da nossa fraqueza. Poderoso como Ele é, Ele saiu em nosso socorro, fornecendo para nós, para todos nós, razões que nos ajudam a comprimir o seu mandamento, a cumprir até todo esse mandamento. E Jesus, ele fez de maneira notabilíssima. Ele elaborou os motivos e os pôs em relevo, para que os pudéssemos considerar. Não nos ofereceu apenas uma razão, e sim certo número de razões. Jesus, ele operou através de uma série de proposições lógicas, e naturalmente não pode haver dúvida de que ele assim fez, não somente porque ansiava para nos ajudar,
mas também, e talvez por motivos ainda mais fortes, por causa da desesperadora seriedade que o tema aí ele traz. Ele elaborava, de fato aí nós veremos aqui, que essa é uma das questões mais sérias que poderíamos considerar juntos. A ética do reino de Deus não afrouxa as exigências da fidelidade ao Senhor para render a licenciosidade sem freios às normas deste mundo e que são contrárias à vontade do Pai. Se nos reinos do mundo os poderosos, aqueles que têm muitas posses, prevalecem sobre os fracos, no reino de Deus, a maior vitória é estar na dependência do Senhor. No reino de Deus, até mesmo as motivações do coração são contadas. Deus julga até mesmo as nossas intenções. E na lição desta semana, nós estaremos estudando mais uma dessas razões que devemos considerar. Quanto cristão, é claro, que é a questão dicotômica de servir a Deus ou ao que possuímos. E dessa forma, nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição desta semana e que tem o título A Escolha está entre Pilares. A escolha está entre pilares. Encontrar os valores finais nos tesouros que perecem ou que permanecem. Como diz o texto nos versículos 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Nós já estudamos sobre isso. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará o seu coração. Assim diz o texto. Bem, irmãos, sucesso e consumo são termos que definem bem o que seja hoje uma vida próspera. Por outro lado, prosperidade no Novo Testamento não está vinculada a uma vida de realização material, mas com a restauração da comunhão com o Senhor. Isso que havia sido perdida. Se a ideia que se tem hoje de alguém próspero é daquela pessoa que galgou os degraus do sucesso e da fama, no Novo Testamento, ser próspero significava até mesmo a perda desse sucesso e dessa mesma fama, como por diversas vezes os apóstolos deixaram aí bem claro esta questão. O Novo Testamento grego, ele possui dois vocábulos que expressam bem o sentido daquilo que é um viver próspero no Novo Testamento. A primeira palavra é o eldo. É um composto de duas outras palavras. O eu, que significa passar bem, e o odos, que tem um significado de caminho. O sentido, portanto, de eldo é prosperar muito bem, como registrado em 1 Coríntios 16, 2 e na terceira carta a João, no capítulo 2. Ainda há outros termos aí que possuem significado bem semelhantes, que são o perisseu e o perissós. Ambos traduzidos em nossas Bíblias como abundância. A primeira palavra é um verbo cujo sentido é de ter em excesso. E a segunda palavra aí é um adjetivo que mantém o significado de mais do que é necessário. Nosso Senhor, ele ensinava-nos, estava nos ensinando, que os tesouros materiais não perduram,
são apenas passageiros, transitórios e efêmeros. Vivemos em uma cultura consumista, de maneira que, para muitos, nosso valor está na quantidade de bens que possuímos, na marca de roupa que nós vestimos, no lugar em que trabalhamos, etc. Por essa razão, inúmeras pessoas, inclusive pessoas seduzidas pela lógica do ter, acabam comprando até mesmo aquilo que não precisa, com dinheiro que não possuem. Isso tudo, irmãos, para mostrar o que não são as pessoas que não conhecem. Mas graças a Deus que no seu reino a lógica ela é bem diferente e tem que ser. Aqui o importante não é aquilo que temos, mas o que somos diante de Deus. Somos desafiados a viver uma vida de essência e não de aparência. Somos movidos por princípios e valores eternos. Nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Nesta sequência de ensinos de Jesus, nos aponta até algumas coisas que encontramos, os valores finais, e nos mostra a fazermos uma escolha entre a mesquinhez, que deixa a pessoa nas trevas, ou a generosidade, que propicia a luz, como está escrito nos versículos 22 e 23. Os olhos são uma candeia do corpo. Se o seu corpo forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E agora, Jesus vem retratar a sequência desses atos, que são importantíssimos para a vida do discípulo, e desta forma encontrar os valores finais entre adoração a Mamon ou a Deus, no versículo 25 e 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, como lemos, pois odiará a um e matará o outro, ou se dedicará mais aí a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, diz o texto, não se preocupe com as suas próprias vidas, quando ao que comer, ao beber, se com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida. E o corpo? Será que ele é mais importante do que a roupa? Assim termina o texto. Bem, em algumas traduções, o dinheiro refere-se aqui a Mamon. Mamon, ele era o nome de um dos deuses pagãos que se supunha presidir sobre as riquezas. É aqui entendido sobre os próprios ricos, que são dominados por aquelas pessoas que têm posses pelo ouro e a prata, ou, em geral, o dinheiro, e através de uma figura de linguagem sobre tudo o que possa ser comprado por meio disso, tal como conforto, honra, entre outros. Entre outros aqui, podemos até entender até mesmo o prestígio comprado através do poder de aquisição. Mas o que podemos entender aqui por servir a Deus e o que significa servir a Mamon? Nós não podemos servir a Deus, exceto se acreditamos nele. Esta é a única condição verdadeira para servi-lo. Por conseguinte, acreditando em Deus como que é o Senhor que reconcilia o mundo para si mesmo através de Jesus Cristo. O acreditar nele como um Deus amoroso, redentor,
é a primeira grande ramificação aí do seu serviço. Mamon aqui significa, então, tanto o dinheiro, em sentido restrito, quanto as posses, num sentido mais amplo. Essas posses são tudo aquilo que tem preço, como nós vimos, há preço e valor. E tudo aquilo que o ser humano ele pode além do seu corpo e também da sua vida. Jesus aqui ele entende a necessidade de cada um e também compreende que essas coisas fazem parte da nossa vida. Mas a ansiedade para tais e a projeção de importância maior que as promessas é que vai identificar se somos ou não aprovados nesta prova de uma espiritualidade. Esta parábola é entendida em uma compreensão a respeito da escravidão. Quando um senhor possuía direitos legais sobre um escravo, ele tinha autoridade sobre esse escravo. Dupla propriedade dificultava, porque a dedicação seria incompleta para um dos dois. Devemos notar aqui, com muita atenção, o verbo servir. Este é um dos vocábulos muito expressivos que Jesus usava e que usou com uma finalidade, que era de impressionar a todos nós a respeito do terrível controle que essas coisas tendem por exercer sobre as nossas vidas, sobre as vidas do ser humano. Observe, portanto, que Jesus ele não valida a escravidão, em momento algum. O texto ele nem aponta nesta direção. É uma parábola. Além disso, Jesus também não valida o ódio, mas aponta para a dificuldade de se viver assim e para o desafio dos senhores que dominam o ser. A preocupação aqui de Jesus é que aqueles ouvintes poderiam ser aprisionados pelas coisas materiais, em que eles depositavam a sua confiança e a sua riqueza, o seu tesouro. No momento em que paramos para pensar, não nos tomamos aí perfeitamente cônscios dessas coisas. Não pensamos na tirania exercida por certos indivíduos, a tirania exercida pelo mundo. Nós não pensamos nisso. Não se trata aí de algo que possamos pensar, estando distantes, por assim dizer. Antes estamos completamente envolvidos por essa realidade. Todos estamos sujeitos ao domínio deste horrendo poder do mundanismo. Inclusive o qual, se deixarmos, realmente acabará por nos conquistar, a menos que dele tenhamos consciência. Todavia, não se trata somente de um poder muito forte, muito grande, também um poder extremamente sutil. Este é o fator que controla as vidas da maioria dos homens. Você já percebeu a mudança, a sutil mudança que tende por ocorrer nas vidas das pessoas quando obtêm sucesso e também prosperam neste mundo? Você já notou isso? O que Jesus queria dos seus discípulos era que isso não pode acontecer com eles. E também com aqueles que são verdadeiramente espiritual. Mas em caso contrário, invariavelmente, assim pode suceder. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição dessa semana, e que tem o título: Nosso amor e lealdade devem ser dirigidos a Deus. Nosso amor
e lealdade devem ser dirigidos a Deus. Então, vimos que as parábolas destacadas por Jesus tinham como intuito conduzir os seus ouvintes às verdades espirituais acerca do reino de Deus e também às revelações sobre ele, o Messias. Também tinha a intenção de demonstrar os seus ensinamentos e a sua vontade com o Senhor, como o Senhor de nossas vidas. Nesse sentido, o ensinamento aqui deixado pelo Mestre aos seus ouvintes naquele dia é que o amor profundo e a principal lealdade de nossas vidas só devem ser dirigidos ao Pai e não às outras coisas, sejam elas materiais ou sendo outras coisas quaisquer. Sendo Mateus o Evangelho do Reino e também o Evangelho do Rei, nele a palavra reino ocorre 50 vezes. E só se pensa em reino quando se pensa no rei. Quando se pensa em rei, justapõe com isso também o domínio. Convém lembrar que o vocábulo rei e os seus derivados, como reino, reinar, em sentido de governar, ocorrem nas Escrituras cerca de 3.300 vezes. Entenderemos mais claramente ao lermos as parábolas como a do fazendeiro rico, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Com destaque para o verso 15, que diz: Então lhes disse, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Assim, advertia Jesus. Jesus estava advertindo que as pessoas podem ser possuídas pelas coisas que pensa possuir. Portanto, aqui, Jesus adverte contra a tirania das coisas. O único escape contra o domínio das coisas materiais é a submissão inegociável ao governo de Deus, ao domínio do Senhor. Em primeiro lugar, de acordo com Mateus 6, no versículo 33, que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Assim destaca o texto. Quando lemos que odiar e amar, ou aborrecer e amar, entendemos que se refere a rejeitar e aceitar. Se Deus não tiver exclusividade, nossas ações demonstrarão que o rejeitamos. Já parou para pensar que Jesus diz que o dinheiro é o rival e não Satanás? Servir a Mamon implica em confiarmos no mundo para a felicidade, supondo que a vida do homem, o conforto de sua vida, consiste na abundância de coisas que ele possui. Buscamos descanso nas coisas que são vistas, contentamento na plenitude exterior. Esperamos satisfação nas coisas do mundo e que nunca poderão ser encontradas fora de Deus. Em segundo lugar, amamos o mundo desejando apenas por amor a Ele, colocando nossa alegria nas coisas dele e fixando o nosso coração sobre essas coisas. Buscamos o que de fato é impossível que possamos encontrar. Nossa felicidade nisto, o descanso, com todo o peso de nossas almas, sobre o apoio de juncos quebrados, embora a experiência diária mostre que eles não poderão suportar, mas irão apenas entrar em nossas mãos e perfurá-las. E dessa forma, irmãos, chegamos
ao terceiro tópico da nossa lição, e que tem o título: Qual a intenção de Jesus? Qual a intenção de Jesus? Bem, irmãos, Jesus ele estava preocupado com o que fazemos do dinheiro. Analisando o texto de Mateus 25, de 31 a 46, aquela parte do grande julgamento, Jesus ele aponta o que os benditos do seu Pai deveriam fazer: dar de comer aos que tinham fome, de beber aos que tinham sede, hospedar os forasteiros, vestir, visitar os enfermos e presos, etc. Os que não fizerem isso são chamados de malditos. Mas ao observarmos o texto, esse texto que nós lemos, somos esclarecidos de que a primeira preocupação de Jesus era sobre o que o dinheiro faz de nós. Ele pode cegar, é o que estudamos na lição passada, identificando como olho mau. O dinheiro pode nos escravizar, é como Mamon também nos destruir. Mas devemos entender aqui que o dinheiro em si, ele não é mau. Ele pode ser usado para servir a Deus e ao ser humano. Mas é o amor ao dinheiro que faz com que pessoas foquem nas coisas que não fazem parte do reino de Deus, conforme destaca aí o apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, onde o apóstolo diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Bem, nesse sentido, vemos que no conteúdo que Jesus ensinava aos seus discípulos é que o homem serve a Mamon, serve ao dinheiro, quando obedece em primazia, em primeiro lugar, ao mundo, esse mundo exterior, confirmando a sua máxima e também o seu costume. Isso também ocorre que quando a pessoa caminha como os outros homens caminham, numa estrada comum, em um caminho largo, sem obstáculos e muito usado. É estarmos na moda, seguindo a multidão, fazendo como o restante dessas pessoas do mundo, ou seja, fazermos a vontade da carne e da mente, para gratificarmos nossos apetites e inclinações. Deste modo, a pessoa sacrifica a ela mesma, almejando aí o seu próprio bem-estar e prazer no curso geral das suas palavras ou ações. Você acredita em Deus através de Cristo? Você confia nele com a sua força, sua ajuda, seu escudo e sua grande recompensa? Com sua felicidade? Sua finalidade em tudo, acima de todas as coisas, é Cristo. Então você não pode confiar nas riquezas e nas posses. É absolutamente impossível que você possa, em face desse tempo, você tenha fé em Deus e também nas coisas. Se a pessoa confia assim em suas riquezas, então tem negado a fé. A pessoa, ao preferir as coisas do Senhor, com certeza não confia no mundo e prefere ao Pai. Por outro lado, se a pessoa ama a Deus também e busca encontrar a felicidade nele, dessa forma, essa pessoa não pode amar o mundo, nem as coisas do mundo. O que Jesus queria enfatizar era que nós estamos crucificados para o mundo
e o mundo crucificado para nós. E nesse caminhar, amigos e irmãos, nós chegamos à conclusão desta lição dessa semana. Na vida cristã, nós devemos escolher qual é a nossa lealdade principal. Um Senhor sempre terá preferência. No versículo 24, assim diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode porque não será capaz, não terá habilidade nem recursos, não será apto e competente para tal. Por mais que você queira, você não conseguirá, como destacado em Mateus 12, 25, que diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O mestre estava demonstrando isso. Precisamos ser sinceros e admitir que encontrar um meio termo nessa área é muito desafiador, pois nossa régua é muitas vezes no que vamos ganhar. Portanto, perceba que as três metáforas que vimos nos estudos anteriores e agora, vimos até aqui que elas se unem para exigir lealdade inabalável aos valores do reino de Deus. E assim, acreditarmos em Deus implica confiarmos nele, como nossa força, com toda a nossa força, sem a qual não podemos fazer coisa alguma. Quem a todo momento nos dota com o poder do alto, sem a qual é impossível agradar a ele, como nosso ajudador? É Deus, nosso único auxílio nos momentos de preocupação. Quem nos circunda com músicas de libertação, né? O nosso escudo, nós ficamos cheios do seu Espírito, nosso defensor, quem ergue a nossa cabeça acima de todos os nossos inimigos que estão à nossa volta. Isso implica em confiarmos em Deus como nossa felicidade final, como o centro do nosso ser, o único descanso de nossas almas, o único bem que é adequado para todas as nossas capacidades e suficiente para satisfazer todos os desejos que Ele nos tem dado. Isso implica o que está proximamente ligado ao outro, em confiarmos em Deus como a nossa finalidade. Como cada vez mais aproximamos de Deus, assim confiamos nele. Em todas as coisas, usamos todas as coisas apenas como meios de agradarmos a Deus. Onde quer que estejamos, ou o que quer que façamos, vê-lo que é invisível, mas ali está presente conosco, nos observando, bem satisfeito e submetendo todas as coisas a Ele, em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Assim é o que cremos, assim é o desejo de Deus para conosco, sempre mais próximo dele, fazendo sempre a sua vontade. E nesse caminhar, amigos e irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, como em toda semana, com 3 reflexões. A primeira reflexão que a lição traz para nós é que, diante das escolhas da vida, o que nos preocupa? Com valores que permanecem ou com valores que perecem? A segunda reflexão da lição de hoje, que ela traz aí para nós, é que, quando falamos de liberdade, de tirania das coisas materiais, o problema está em focar
nas coisas que não fazem parte do reino de Deus. Como nós lidamos com essa situação? Como nós lidamos com isso? A terceira e última reflexão, que traz a lição de hoje, é que nós, em uma pessoa abençoadora, nós somos uma pessoa que abençoa o outro. O que você acha dessa afirmação? Frequentemente, as pessoas elas citam o versículo, erroneamente até, um versículo que nós lemos agora há pouco, de 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos, com muitos sofrimentos. Assim diz o texto do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Neste texto, especificamente, ele está dizendo alguma coisa com relação contrária ao amor ao dinheiro, que Paulo fala é que o amor em si, o dinheiro em si não é mal, mas o amor a ele sim. A verdade aqui, dizendo aqui, muitas coisas boas a gente pode fazer com o dinheiro no reino de Deus. O dinheiro sustenta, por exemplo, missionários em todo o globo terrestre, ajuda a alimentar alguns famintos, vestir aos pobres. Obviamente, embora Deus não precise de dinheiro, na verdade, todo o dinheiro do mundo pertence a Ele. Ele pode usar o dinheiro doado, por exemplo, por pessoas generosas para ajudar aos necessitados. Essas pessoas podem dar porque elas controlam o seu dinheiro. Elas não têm um amor exacerbado pelo dinheiro. O problema aparece quando é o dinheiro que controla a pessoa. As pessoas que amam ao dinheiro são controladas por um senhor cruel e insaciável, pois o amor ao dinheiro nunca pode ser satisfeito. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, aí sim. Problemas matrimoniais, atos ilegais, rompimentos de relacionamentos, inveja, imoralidade, mentira, crueldade, roubos e um desejo de até mesmo ferir outras pessoas se isso resultar no dinheiro. O pior cenário, naturalmente, é aquele em que o dinheiro efetivamente afasta uma pessoa da fé. É trágico quando o dinheiro ele subestima a Deus na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa. Que o Senhor possa nos abençoar, fazendo a cada dia com que aprendamos mais da sua palavra, essa palavra da verdade, e assim aplicarmos esses ensinamentos em nossas vidas, no nosso cotidiano. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal. E se você se inscreveu, dá uma olhadinha lá se está inscrito ainda, porque às vezes, sai lá a sua inscrição. Curta também, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Bem, irmãos, na próxima semana nós estaremos estudando a lição de número 12, com o título Confiança Inegociável. Confiança inegociável. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?